Você nunca mais vai encarar a parábola do filho pródigo do mesmo jeito depois de ler este livro aqui. Parábola do Filho Pródigo, de John MacArthur. Sério, este livro, como é possível que um texto tão pequeno contado por Jesus seja tão significativo? E nós não temos consciência do que ele realmente trata, porque nos foge todo o contexto cultural da época. Mas Jesus foi, como sempre, extremamente intencional em cada coisa que ele citou nessa parábola. E não é para menos que ela é a parábola mais famosa que Jesus contou. E muitas vezes nós deixamos a importância dessa parábola passar, justamente por isso que eu falei, porque nós não conhecemos o contexto. Nós achamos que ela é sobre o filho que volta para casa, sobre a misericórdia do pai. De fato, ela é também tudo isso, mas ela é principalmente sobre a alegria dos céus e sobre a postura dos fariseus naquela época. Então, Jesus está contando a parábola não para pecadores que se arrependeram, mas para os fariseus da época. O John MacArthur vem nos mostrar que o grande vilão da parábola não é o filho que sai, mas o filho que fica, porque ele representa a figura dos fariseus e era justamente isso que Jesus queria desmascarar naquela época. Para isso, o John MacArthur faz toda uma análise cultural, toda uma análise social que permeia o que aconteceu na parábola. Então, quando, por exemplo, o que significava o filho pródigo pedir a herança antes do pai morrer? Isso era uma coisa gravíssima, gravíssima. A parábola vai escalando, cada coisa que vai acontecendo é para chocar mais os fariseus e chocar mais os fariseus, até que chega no ápice, que é a postura do pai. Então, quando o filho pródigo pede ao pai a parte dele da herança, é chocante. Ele está dizendo para o pai que ele queria que o pai estivesse morto. Então, só aí já choca os fariseus, porque isso era até punível de morte, com apedrejamento, segundo o livro de Deuteronômio. O pai faz algo mais chocante ainda, ele dá a parte da herança. Então, o pai faz algo que também choca os fariseus. O filho sai e vai viver como um gentil, longe, chocando mais ainda os fariseus. Quando ele chega nesse longe, vivendo como gentil, ele gasta o dinheiro com tudo que não deve, chocando os fariseus. E então, ele pega e vem uma grande fome, o que os fariseus e todas as pessoas da época iriam encarar como uma punição divina, e ele vai trabalhar com porcos, chocando mais ainda os fariseus. Mais do que porcos, ele tem tanta fome que ele deseja se alimentar da comida dos porcos. Isso era o cúmulo, nisso os fariseus já estavam assim, socorro! Então, ele decide voltar para o pai. Então, ele se lembra do pai. Ele se lembra que tinha um pai carinhoso, amoroso. E aqui vem outro ponto muito importante. Quando o filho pede a herança do pai, era difícil ele negociar com esse dinheiro, porque era tão escandaloso um filho pedir a herança enquanto o pai estava vivo, que muita gente sequer negociava com o filho que fizesse isso. Então, o fato de ele ter conseguido dinheiro a partir das posses que o pai deu já mostra que ele perdeu muito dinheiro, porque ele negociou com gente que também não tinha muitos escrúpulos, porque se tivesse não comprava. O fato então de ele ter perdido esse dinheiro mostra que no fim o que ele queria não era a riqueza do pai, o que ele queria era o distanciamento do pai, ele queria deixar de estar submisso à autoridade do pai. Então não é que ele queria o dinheiro para gastar, ele não queria era o pai para impedi-lo de viver como ele queria. Então esse ponto também é um ponto muito importante do livro. Dito isso, ele lembra que afinal ele tem um pai amoroso, ele tem um pai misericordioso e ele não duvida de que o pai vai recebê-lo de volta.
ele não acredita que vai voltar como filho, porque ele acha que isso é impossível. De fato, culturalmente até era muito difícil. Mas ele não tem dúvidas de que o pai vai recebê-lo. Então ele se arrepende, se prepara para estar com o pai. O que era esperado então desse pai? Que o pai o rejeitasse, que o pai dissesse: esse filho está morto. Inclusive, culturalmente, era comum o pai até fazer um tipo de cerimônia fúnebre para mostrar que o filho estava mesmo morto. E o pai deixa isso bem claro na história, quando ele fala para o irmão mais velho: seu irmão estava morto e reviveu. O pai podia até deixá-lo alguns dias na porta da cidade para como punição. E ele corria até o risco de ser apedrejado socialmente, porque ele tinha cometido uma afronta muito grande. Mas o pai não apenas o recebe, como corre até ele. Este aqui, o fato de o pai correr para o filho é o ponto mais, é o ápice da parábola. E acaba que para os fariseus, o pai correr para o filho é uma afronta maior do que tudo que o filho tinha feito. Primeiro porque homens de autoridade não corriam. Era um escândalo o homem correr. Tanto que versões primitivas da Bíblia, quando traziam esse texto, não diziam que o pai correu, diziam que o pai andou apressadamente, usavam um eufemismo, porque era mesmo chocante correr. Segundo, o pai corre até o filho para proteger o filho da punição das pessoas que ele até merecia por ter feito o que fez. Então o pai toma sobre si a afronta do filho, para que ele não sofra as consequências do que ele fez. E nisso os fariseus já estão malucos. Como essa história é possível? E então vem o filho mais velho. E quando chega o filho mais velho, os fariseus logo reconhecem. E é tão louco que aqui nós temos uma série de simbolismos. Por que o pai dá a roupa para o filho? Por que o pai dá o calçado para o filho? Por que o pai dá o anel para o filho? Tudo isso, as pessoas que ouviram Jesus contando a parábola sabem exatamente o que Jesus quis dizer com esses objetos que o pai dá. E a questão de matar o novilho gordo. O nosso português não chega a fundo do que essas expressões significavam, mas o novilho gordo é o ápice da comemoração. Não existia uma celebração maior do que uma celebração que envolvesse um novilho gordo no menu. E a questão da roupa não é uma roupa qualquer que o pai pede para colocar no filho, é a melhor roupa que o pai tem, é a roupa que o pai provavelmente usaria no casamento do primogênito. O sapato, quando o pai dá o sapato para o filho, nessa época, só os filhos e os senhores usavam sapatos, os escravos não usavam. Por isso, daí Jesus até lavar os pés dos discípulos. Os escravos não, perdão, a sociedade comum não usava, era mesmo os senhores e os filhos. Então, quando o pai dá um sapato para o filho, ele está dizendo que o filho foi restituído à posição de filho, não de escravo. E quando o filho diz que vai voltar para o pai, trata-me como um de seus empregados, não é qualquer empregado. O filho está dizendo, trata-me como o pior tipo dos empregados, que eram os empregados diários. Então, existe toda uma carga de intensidade que as palavras em português não chegam até lá. Mas quem ouviu a parábola no original entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. E aí, quando vem a figura do filho mais velho, nós notamos que o filho é tão pecador quanto o filho que saiu. Na verdade, ele consegue ser até pior, porque a raiva que ele tem, ele não tem raiva do irmão que volta, ele tem raiva do pai. Ele não tem raiva do que o irmão fez, ele tem raiva do que o pai fez quando o irmão volta. Então, ele cultiva ali, e é tão louco, porque ele fala para o pai assim: todos esses anos eu tenho trabalhado para você como um escravo. Eu nunca trabalhei por amor. Eu nunca amei você. Eu trabalhava pensando no que eu iria receber quando você morresse.
Ele também queria a fortuna do pai. A única diferença é que o filho chegou e falou, e ele não, ele estava esperando o pai morrer. Então, no fim, são dois filhos pródigos. São dois filhos que não amam o pai. E do mesmo jeito que o pai aceita o filho pródigo quando ele volta, o pai sai da festa e vai atrás do filho mais velho, o que por sua vez também era uma grande afronta. Porque naquele contexto, o filho se recusar a participar da celebração máxima que o pai estava dando era um desrespeito terrível. Mas do mesmo jeito que o pai foi atrás do filho pródigo, o pai vai atrás do filho mais velho também. O pai também se humilha, o pai também se rebaixa para chamar o filho para perto de si. E aí, nós temos aqui então no pai a figura de Jesus, aquele que se rebaixou, aquele que se humilhou, aquele que tomou sobre si as nossas afrontas, os nossos pecados, a consequência do nosso pecado. Então, o pai não representa Deus, o pai representa Jesus. E tudo isso John McWhorter fala com uma intensidade, com o seu jeito de escrever. Eu gosto muito do John McWhorter. Ele tem vários livros que nos ajudam a entender muita coisa assim da Bíblia. Ele tem, por exemplo, o 12 Homens Extraordinariamente Comuns, que ele vai falar de cada um dos discípulos. É muito legal esse livro, eu gosto demais. E aqui ele fala com uma, é, com uma carga cultural, mas principalmente emocional, muito profunda. Foi minha primeira leitura de 2026, eu gostei demais desse livro, eu gostei demais. E assim, como pode, gente, eu sou cristã, eu hoje tenho aqui meus 37 anos, eu sou cristã desde os 13. Eu faço as contas aí que eu não sei não, que eu sou da área de humanas. Mas desde os 13 anos. E eu cansei, me fartei de ler a parábola do filho pródigo. E eu percebi lendo esse livro que eu não sabia nada dela, eu não sabia nada. Como pode ela ser tão profunda? Como pode Jesus ter sido tão intencional e tão completo em tudo que ele falou aqui? E o John McWhorter ainda traz o contexto, porque a parábola é parte de um trio de parábolas, né? Que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E todas elas falam da alegria do céu quando o pecador se arrepende. Então é todo esse pano de fundo por trás da parábola do filho pródigo. Ela está intimamente ligada à dracma e à ovelha, só que ela traz muitos mais detalhes, porque Jesus aqui vai contrastar a alegria do céu com o gente, me fugiu aqui a palavra. A alegria do céu com não é a desalegria, se é que isso existe, mas com a postura dos fariseus diante dessa alegria. Os fariseus se recusam a participar da alegria dos céus. Eles se recusam porque eles continuam achando que é preciso ser merecedor da presença de Deus. E Jesus está dizendo: não, não tem nada que vocês façam que mereça essa festa, esse banquete, mas o céu se alegra porque o Pai escolheu tomar sobre si a afronta dos filhos e aceitar a consequência dos erros dos filhos e se alegrar com a volta dos filhos. Então, é um livro muito legal. Recomendo fortemente, seja você um cristão antigo, um cristão novo, o John McWhorter escreve com muita facilidade, é muito fácil entender, não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem acadêmica, então é muito fácil entender. E eu gostei demais, recomendadíssimo. Não poderia ter começado o ano de 2026 com uma leitura melhor do que essa. E é isso. Se este vídeo se edificou, se inscreve aqui no canal, porque aqui no Raízes e Letras nós falamos de fé profunda com livros que transformam.